Olá, estejamos em paz, que nos abençoe o meigo Rabi da Galileia, companheiro incondicional de nossos dias. Trouxemos para a reflexão, neste nosso encontro de hoje, um tema muito recorrente para os tempos que estamos vivendo. Os obsessores. Gente como a gente. Para qualquer abordagem complexa a essa temática da obsessão, devemos começar, a meu ver, com uma atitude preliminar de humildade e de muito amor fraterno. Ainda que isso possa parecer mera pregação com um toque de falsa modéstia, não é nada disso. Não é nada disso. A humildade e o amor fraterno constituem ingredientes básicos no entendimento de quem são os obsessores. Os obsessores são gente como a gente. E gente necessita de compreensão e de paciência. E esse tema da obsessão, ele é um tema recorrente porque ele vem sendo, com o passar do tempo, um tanto esquecido nos nossos estudos dentro do espiritismo, vem sendo substituído por temas mais modernos que a ciência tem nos trazido, que são extremamente válidos, mas a obsessão, ela é uma doença que invade todos os lares, todos os locais. Ela está presente no nosso dia a dia. Então, como estávamos dizendo, os obsessores são gente como a gente. Eles necessitam, de compreensão, de paciência, de carinho. São pessoas em conflito, são espíritos encarnados em conflito consigo mesmo. Portanto, em conflito com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor, com o auto-amor. Quando nós iniciamos nossa trajetória de estudos na doutrina dos espíritos, víamos o obsessor como aquele ser diabólico, infernal, inimigo de tudo e de todos, que só queria fazer o mal. Com o tempo, estudando, entendendo, lendo, participando de encontros, enfim, nós começamos a enxergar o obsessor como um irmão equivocado, não mais aquele ser diabólico, mas sim esse irmão equivocado que precisa ser entendido, tratado, amado e perdoado. Entendido e perdoado. Jorge Andréa, querido Jorge Andréa, chamava atenção para um detalhe muito importante. Dizia ele: a maioria dos seres humanos tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. E todos temos comprometimento imensos perante as leis divinas. Ora, ele dizia que o nosso intelecto estava muito grande. Nós aprendemos muito, a intelectualidade cresceu muito, que é necessário. Mas os nossos sentimentos, eles cada vez ficaram menores. O nosso coração se afastou. Os nossos sentimentos, o nosso olhar de amor, de caridade, de perdão, que nós também necessitamos, se afastou muito de tudo. Então a falta de humildade ainda graça dentro de nós. Somos ainda seres estacionários
em zonas cerebrais instintivas, a recapitular experiências sofridas, menos dignas, em geral em companhia com aqueles a quem ferimos, a quem magoamos, a quem causamos prejuízo. Então nós somos ainda seres nos estágios inferiores da evolução espiritual. Isso não é para nos menosprezar, não. É a nossa caminhada. Somos obsessores e obsidiados, pois ainda somos prisioneiros de paixões milenares que ecoam e repercutem no nosso dia a dia, na nossa vida de relação. Nossos irmãos obsessores não são obsessores, eles estão obsessores. E quando nós, equivocadamente, praticamos o mal, assinamos uma promissória em branco sem data de vencimento, sem a data para vencer. Um dia, quando nós amadurecemos consciencialmente, só a lei natural, a lei divina, é que sabe medir isso, que mede isso exatamente. Quando nós amadurecemos consciencialmente, a lei nos diz: aqui está a sua dívida, ou aqui está aquela sua promissória que você assinou em branco lá atrás, na sua vida passada, ou até nesta vida. Como fugir dela? Se lá está a nossa assinatura, ali está a nossa impressão digital espiritual. Ela é única e inconfundível. E convém lembrarmos que a lei divina ou lei natural, ela é flexível no prazo, porém ela é inflexível no seu cumprimento. Ela se cumpre. Ela pode dar o espaço necessário, mas ela se cumpre. Quando nós agimos equivocadamente, nós desequilibramos a harmonia do universo. E naquele ponto criou-se um distúrbio que requer a necessidade de reestabelecimento. E a misericórdia divina permite que o obsessor, obsidiado, tenham condições de, através do perdão, do amor fraternal, do tratamento, da busca, do conhecimento, da reharmonizarmos aquele ponto o qual nós fomos o vetor de desarmonia. Por conseguinte, apesar de amarga, dolorida, a obsessão no estágio ainda que vivemos, ela ainda é um remédio. Ela ainda é um remédio. Como nós já falamos, e todos sabemos, somos ainda e seremos por muito tempo o nosso passado. Aquilo que fomos em inúmeras existências. Então o nosso passado ainda vai dirigindo o nosso presente. Nós somos os acertos, as conquistas, os erros cometidos, as hesitações, os temores, as tendências positivas e negativas. Tudo isso interage em movimentação contínua dentro de nós. Aquelas conquistas que pareciam consolidadas, de repente elas desabam, porque nos deixamos escorregar de novo. Erros que temíamos acontecer voltam a se repetir. O que dizer de tudo isso? Ora, isto diz que nós somos humanos, que nós estamos humanos, gente, e gente erra. O erro é também pedagógico, desde que aprendamos com ele. Nós somos obsidiados pelo nosso próprio passado. Ele está ali ocupando um espaço interior. Ele vive dentro de nós, de olho em nós. Nós vivemos como uma cidadela sitiada, bloqueada, cercada. E só haverá uma saída
para o nosso futuro espiritual quando nós tivermos alcançado a vitória sobre nós mesmos. Aí então nós estamos nos liberando. Todavia, nós não podemos permitir que o nosso passado, embora verdadeiro, nos paralise, nos iniba, como se estivéssemos por ele hipnotizados. Há que promovermos em nós uma verdadeira tarefa de desobsessão, aceitando as responsabilidades do trabalho reeducativo, que atuará pela nossa correção, pela correção de nossas falhas, que faz parte do processo de crescimento. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho prescreve para aqueles que estão atacados pela obsessão um remédio infalível: a fé. Diz Santo Agostinho que a fé procura e o intelecto encontra. O estudo, a busca do conhecimento encontra. O profeta Isaías também falava sobre isso. Dizia o profeta Isaías: se não credes, não entendereis. É necessário que tenhamos fé esclarecida, raciocinada, porque daí nós vamos conseguir entender. E aquela pergunta tradicional: por que Deus permite a obsessão? E aí nós podemos dizer: não, Deus não permite a obsessão. Ela está na lei. O que ele permite é o exercício do livre-arbítrio. Por meio das leis, sabe-se que qualquer ato nosso terá consequências. Então é o exercício do livre-arbítrio que nos leva a nos debatermos com tudo isso. Cada ato nosso é uma semeadura que no decorrer do tempo faremos a colheita. Lá está, no Código Penal da Vida Futura, na obra Céu e Inferno, Allan Kardec escreveu que as imperfeições são a causa do nosso sofrimento. Então, concluímos que somente existe sofrimento porque existe imperfeições e que só atingiremos a felicidade completa no dia em que vencermos estas imperfeições que ainda residem dentro de nós. Porquanto, e no entanto, enquanto formos imperfeitos, as obsessões estarão entre nós. Tá? Kardec disse que, já lá quando escreveu a Gênese, que no capítulo 18 da Gênese, no item 11, ele disse que já não são mais, né, as entranhas do planeta que estão em desarmonia. São as entranhas da humanidade, né, que estão em desarmonia. Por quê? Porque o planeta vive essa alteração do processo de mundo de regeneração. E isso causa uma confusão total. Eu gostaria, o nosso tempo é rápido demais, passa tão rápido, eu gostaria de trazer aqui as palavras para o nosso encerramento, as palavras de um orientador espiritual numa reunião de desobsessão. O nome desse orientador era Jorge. E eu faço das palavras dele, as minhas palavras. Ele disse: engana-se aquele que, sabendo que a casa espírita assemelha-se a um hospital, ele imagina-se médico. Somos todos enfermos. Obsessor, obsidiado. A diferença é que há enfermos momentaneamente incapacitados, sobre macas,
e outros andando. E aqueles que estão andando estão aptos a auxiliar os outros. Queridos irmãos, vejam bem, todos nós, o obsessor é gente como a gente. E nós, horas, somos obsessores, ora somos obsidiados. Então tenhamos amor, compaixão, capacidade do perdão e muita humildade para podermos vivenciarmos a nossa existência com aproveitamento, que possamos atingir o grau de reeducação que nós viemos aqui buscar. Neste momento, somos gratos a Deus nosso Pai pelo amparo, pela proteção e pela luz do conhecimento que Ele coloca ao nosso alcance através dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Muita paz.